Olá a todos! O tema da nossa aula de hoje será gêneros literários. E antes de começarmos, queria deixar bem claro para vocês o conceito de literatura, né? O que é literatura? A literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. Então, a literatura nada mais é do que as manifestações, né, de expressões, de sentimentos, de pensamentos de um povo num determinado período histórico, ok? E o que são os gêneros literários, né? Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Então, os gêneros literários, eles podem ser caracterizados de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formas, contextuais, dentre outros. E dentro dos gêneros literários, nós temos algumas classificações. Como o gênero dramático, né, conhecido aí pelas suas peças teatrais, o gênero lírico, né, que é o gênero que corresponde aos sentimentos, aos pensamentos, então é algo mais subjetivo, né, sentimental, poético. E, por fim, nós temos o gênero épico, que pode ser chamado também de gênero narrativo. Bom, gênero dramático. O gênero dramático, como o próprio nome já indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Então, ele vem lá do grego, né, que a palavra drama significa ação. Então, por isso que a gente diz que esse gênero ele está no sentido dos poemas, né, serem ali encenados e dramatizados. E nós temos também alguns tipos, né, algumas subdivisões desse gênero dramático. Alguns exemplos. Como a tragédia, que é a representação de um fato trágico. A comédia, que é a representação de um fato inspirado na vida e no sentimento comum, de riso fácil, em geral criticando os costumes. A tragicomédia, né, que é a união ali, a junção da tragédia com a comédia, ou seja, é a mistura do trágico com o cômico. Originalmente, ele significa a mistura do real com o imaginário. Temos também a farsa, que é a pequena peça teatral de caráter caricatural, criticando a sociedade e seus costumes. E, por fim, nós vamos ter os autos, que são textos curtos de temática cômica. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um auto de Gil Vicente, né? O famoso Auto da Barca do Inferno, que é um auto que está inserido aí nesse gênero dramático, né? Vai ser um auto que vai tratar aí de questões religiosas. Então, o trecho diz o seguinte: Anjo, ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo o mal, mártires da Santa Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eternal. Então, esse trecho aqui de Gil Vicente, da Alto da Barca do Inferno, é um trecho, né, que está aí inserido dentro desse gênero dramático. Saindo um pouquinho aqui desse gênero dramático, nós vamos ter o gênero lírico, né? E o que caracteriza esse gênero lírico? O gênero lírico é a manifestação literária em que predominam os aspectos subjetivos do autor. Então, vai ser aqueles elementos, né, de emoção, de sentimento, de expressar seus pensamentos. Vai ser algo mais subjetivo. E é importante falar aqui que quando falamos de lirismo, né, do gênero lírico, é interessante que a gente saiba dissociar, diferenciar
o eu lírico do autor. Porque muitas vezes, por mais que a gente tenha ali um eu lírico no discurso feminino, o autor não quer dizer que seja uma mulher, né? Pode ser um homem, tá? Então, muitas vezes nós vamos ter poemas aqui que o autor, ele se encontra aí na figura masculina, mas o seu eu lírico é feminino. Como, por exemplo, essa cantiga aqui do Rei Dom Dinis de Portugal, né? Que nós temos como tema e título da cantiga Ai Flores de Verde Pino, que retrata bem isso. Então, a cantiga, né, o trecho da cantiga diz o seguinte: ai flores do verde pinho, se saberdes nova do meu amigo, ai Deus, e o é? Ai flores do verde ramo, se saberdes nova do meu amado, ai Deus, e o é? Se saberdes nova do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Então, a gente consegue visualizar bem aqui, né, analisar as características presentes nessa cantiga, que é um eu lírico, né, com o discurso feminino, mas o autor é um homem, né? Então, é esse poema aqui que retrata bem essa paixão, né, por um amado, mas um amado que a abandonou. Retrata muito a questão dos sentimentos mesmo, da expressão de pensamentos e do sentir, né, presente aí nesse gênero lírico. Temos outro exemplo aqui, que o autor, ele é masculino, ele é do gênero masculino, mas que também seu eu lírico, ele vai estar presente nessa figura masculina. E essa cantiga é uma cantiga de Paio Soares de Taveiroz, que é um grande trovador, e ela vai dizer o seguinte: no mundo não conheço quem se compare a mim, enquanto eu viver como vivo, pois eu moro por vós, ai, pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto. Infeliz um dia em que acordei, que então vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio Moniz, tende a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós nem terei o mimo de uma correia. Então, a gente consegue visualizar nessa cantiga, nesse trecho, né? Um homem apaixonado aí, enlouquecido por uma senhora. E, infelizmente, esse amor dele vai ser um amor inacessível, né? Então, ele está expressando bem aqui os seus sentimentos, os seus pensamentos em prol dessa dama. E isso caracteriza o gênero lírico. Bom, saindo do gênero lírico, nós vamos ter o gênero épico. E o gênero épico são as narrações de fatos grandiosos centrados na figura de um herói, tá? Então, o gênero épico vai ser aí provavelmente a mais antiga das manifestações literárias, e ela surgiu quando os homens primitivos sentiram necessidades de relatar suas experiências centradas na dura batalha de sobrevida no mundo caótico, hostil e ameaçador. E quais são os elementos essenciais, né, presentes aí nesse gênero épico? Nós vamos ter o narrador, na qual vai contar a história praticada por outros no passado. A história, que vai ser a sucessão de acontecimentos. Os personagens, que giram, né, em torno dos fatos. O tempo, o qual geralmente se apresenta no passado. E nós temos o espaço, que é o local onde se dá a ação das personagens. Então, esses são os principais elementos que caracterizam o gênero épico. Bom, trouxe aqui para vocês um exemplo épico, né? Os Lusíadas, de Luís de Camões. E o trechinho, ele fala o seguinte: quem eram, de que terra que buscavam ou que partes do mar corrido tinham? Os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas que convinham.
Os portugueses somos do Ocidente, imos buscando as terras do Oriente. Do mar temos corrido e navegado toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado. Diversos céus e terras temos visto. Do rei potente somos tão amado, tão querido de todos e benquisto, que não no largo mar com Ieda fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. Então, esse é um trecho de Lusíadas, né? Uma obra épica, né? Que caracteriza aí bastante essa questão de heróis, de batalhas, de guerras, né? Então, o exemplo aqui que eu trouxe para vocês do gênero épico são os Lusíadas mesmo de Luís de Camões. Então, gente, a aula foi essa. Muito obrigada aí pela presença, né? E espero ter contribuído com a aula, tá? Até a próxima.